Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais este vídeo. O mundo está cheio de mistérios sem que sejam resolvidos completamente. Atos sem nenhuma explicação, seres assustadores que rondam pelas florestas, encontros paranormais. Este planeta sempre foi um palco de casos estranhos e assustadores. E esses acontecimentos não são conhecidos em todo o mundo. 7 coisas assustadoras vistas em aviões em pleno voo. Em 7º lugar, a possuída. Em 2017, a empresa de linhas aéreas, Air China, estava realizando um voo a partir de Pequim na China, onde tinha acabado de decolar. Porém, o capitão da aeronave foi forçado a retornar ao seu ponto de partida, porque uma senhora já de idade começou a passar mal dentro do avião, sem uma aparente explicação. Ela ficou estranha e se tremeu toda, e logo depois desmaiou. Quando retomou a consciência, foi amparada por algumas pessoas, às quais ela recusou ajuda fervorosamente. De acordo com ela, a medicina de nada adianta, porque existem coisas muito mais difíceis e estranhas de se explicar, e essas coisas estranhas acabaram a possuindo, há um tempo atrás, e viajar de avião fazia com que elas acabassem voltando. Em 6º lugar, transporte de mortos. Transportar entes queridos que acabaram falecendo em uma outra cidade, ou quem sabe até em um outro país para o seu lugar de origem, por intermédio de um avião não é algo incomum, mas de certa forma, é um procedimento normal e totalmente seguro, e até que não costuma apresentar problemas. Porém existem histórias que são muito assustadoras e estranhas, em relação a isso. Uma aeromoça contou que em um determinado voo internacional, uma senhora de idade a pediu ajuda reclamando que estava frio, e que gostaria de falar com o seu filho que estava em uma outra poltrona. Quando ela chegou para falar com o rapaz, ele contou a ela que a sua mãe estava morta, e que ela estava sendo transportada por aquele mesmo avião. E isso também ocorreu com um outro tripulante, que recebeu a mensagem de um homem, que gostaria que ele avisasse a sua esposa que ele estava bem. Quando ele passou a mensagem para ela, recebeu a mesma resposta anterior, de que ele estava sendo transportado já sem vida no mesmo avião. Em 5º lugar, aeromoça fantasma. Existem pessoas que adoram o seu trabalho. Existem pessoas que estão em um nível acima de tudo isso, e sabem o que podem e não podem, para continuar ali para sempre. E esse é o caso de uma aeromoça fantasma, que mesmo depois de partir, continua a vagar e a trabalhar para sua linha aérea tão amada, ou pelo menos é isso que as pessoas dizem sobre ela. Muitos passageiros dizem que a viu em um voo, que por motivos operacionais não puderam dizer o nome, e nesse voo ela era vista andando nos corredores, normalmente como todas as aeromoças fazem. O problema é que os passageiros tentavam chamar sua atenção, mas não conseguiam fazer com que ela os vissem. Com isso eles reclamavam para as outras tripulantes, e elas diziam que não existia tal pessoa, com essa descrição naquele voo. No entanto, de tanto que isso aconteceu, os tripulantes também conseguiram a ver, e depois de um tempo, acabaram apelidando de assistente do voo maior. Em 4º lugar, serpentes. Às vezes a vida imita a arte, e creio que muitos aqui já conheceram o filme Serpentes a Bordo, lançado em 2006, onde o próprio nome já diz. Conta a história de terror dos passageiros que tiveram de sobreviver com esses animais perigosos em pleno voo. Tem muitos que viram o filme, e ficaram tranquilos quanto a isso, mas é quase que impossível alguém entrar com cobras dentro de um avião nos dias de hoje, certo? Então, eu disse quase. Porque em 2016 isso realmente aconteceu em um voo mexicano, de uma linha aérea conhecida. Como vocês podem ver neste vídeo a seguir, alguns passageiros viram que existe algo se movimentado por cima deles, na parte em que as malas estão guardadas, e à medida que o animal foi descendo, conseguiram perceber que se tratava de uma cobra verde enorme. Quando caiu no assoalho do avião, causou o maior rebuliço. Como já era de se esperar, é claro, isso forçou os pilotos a fazer um pouso de emergência na cidade do México, onde a cobra foi removida, e ninguém foi ferido, assim como também nunca receberam uma explicação de como esse animal conseguiu entrar na aeronave, causando toda essa confusão. Em 3º lugar, o odor. Nosso olfato não é o melhor do reino animal, mas até que dá conta de nos alertar sobre muitas coisas, principalmente aquelas ruins, como comidas estragadas, e corpos em estado de decomposição. Sentir um odor estranho é horrível,
principalmente quando não temos a oportunidade de fugir dele, ou se livrar, e isso só piora quando diversas pessoas também conseguem sentir, porque geralmente, quando várias pessoas conseguem sentir o mesmo mau cheiro, significa que o negócio está forte, capaz de as fazer vomitar. Algo do tipo aconteceu com a linha Airplanes, que estava fazendo um voo entre Califórnia e a Flórida, e pouco tempo depois de levantar voo, os passageiros se queixaram de sentir um forte odor. O problema é que todos o sentiram, e esse odor não estava passando com o tempo, senão aumentando, fazendo com que muitos passassem mal dentro do avião. Isso forçou um pouso de emergência, em um outro aeroporto, e dali, as pessoas até mesmo foram parar em um hospital, enquanto outras tiveram de receber oxigênio extra, e o mais estranho de tudo porém, foi que ninguém conseguiu identificar de onde o mau cheiro vinha, capaz de deixar tantas pessoas assim doentes. Em segundo lugar, meninos. Desde aquele problema muito conhecido com aviões, que vocês devem saber muito bem de qual problema estou falando, os aviões receberam câmeras de vigilância e monitores dentro da cabine de pilotagem, para que os pilotos pudessem ter mais controle sobre o voo, tornando tudo mais seguro. Dentro de um voo comercial regional, no México, um piloto afirma ter visto dois meninos pequenos brincando no assoalho, muito perto da porta da cabine de pilotagem, o que não é nada seguro. Depois de ver isso, ele entrou em contato com os tripulantes de fora, os quais negaram a existência de crianças no voo, principalmente onde ele apontou que elas estariam, e isso fez acreditar que ele viu dois meninos fantasmas em seu voo, mesmo que não existissem motivos para que isso acontecesse naquele avião. Agora, temos um extra no meio desse. Tem aquelas criaturinhas, essas que são personagens de um filme muito conhecido por nós brasileiros, já que ele passou muitas vezes na sessão da tarde, nos velhos tempos. Criaturas foram inspiradas por eventos na vida real, porque existem histórias na web afora de que os gremlins foram vistos na Segunda Guerra Mundial, como também em voos comerciais, que é o caso dessa história. Porém eles não foram vistos na parte de dentro do avião, e sim na parte de fora, perto dos motores. De acordo com as pessoas que conhecem essas histórias da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram o mesmo naquele tempo, sendo vistos perto dos motores dos aviões de guerra. Em primeiro lugar, o amarelo. Existe um avião com uma história peculiar da empresa Starlink Airlines, no qual tem como apelido a cor amarela, e esse avião é muito popular na empresa por parte dos empregados. Por causa dessa história ninguém gosta de voar tarde da noite com aquele avião, pois os tripulantes que o fazem, dizem sempre sofrer com atividades paranormais durante os voos. Pois em um dos eventos, escutaram passos em cima do avião, quando ela estava a vários metros de altura. Outro tipo de trabalhador que não quer nem saber de chegar perto desse avião à noite, são os responsáveis pela limpeza. Pois eles dizem escutar barulhos macabros em todo o avião, e um dos principais, que dá mais medo neles, é quando a descarga do banheiro é puxada sem nem ao menos ter alguém lá dentro. Além desse evento, alguns já até viram um fantasma de uma mulher, que anda pelos corredores do avião, sem nenhum rumo. De acordo com a história, uma mulher morreu dentro daquele avião, e pelo que parece ela nunca foi embora. Você assistiu 7 coisas misteriosas vistas em pleno voo.